Apresentamos o livro de Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI. Prefácio. Dedico este livro a milhões de pessoas que, como você, se encontram em uma encruzilhada, afetadas pela atual crise econômica e sentindo-se perdidas em relação ao que deveriam fazer para assegurar seu futuro financeiro. Apesar do que possa parecer, quero que você saiba que esta é a melhor época para assumir o controle de seu futuro. Passei a vida educando as pessoas sobre como obter liberdade financeira e sei que este livro, como os demais da série Pai Rico, dará a você a visão necessária para criar e sustentar a riqueza por muitos e muitos anos. Assim que você aprender a verdade sobre como o dinheiro funciona e as oportunidades de negócios que estão disponíveis para você no século XXI, serás capaz de construir a vida que deseja. Agradecimentos. Gostaria de agradecer a minha esposa Kim, por seu amor e apoio contínuo, assim como a minha família Pai Rico, que me ajudou a enviar mensagens sobre educação financeira para milhões de pessoas ao redor do globo. Gostaria também de agradecer a John Fleming, por suas valiosas opiniões sobre marketing de rede, e a Stuart Johnson, Hilbury, e a equipe da Video Plus, por sua assistência em tornar este livro realidade. Por fim, gostaria de agradecer a Jordan Widman e de Amy Nemert por trazerem sua arte e paixão a este projeto. Sobre os autores: Robert T. Kiyosaki, investidor, empreendedor, defensor da educação financeira e autor best-seller. Robert Kiyosaki é autor de Pai Rico, Pai Pobre, o livro mais importante de finanças pessoais de todos os tempos. Um livro que desafiou e mudou a forma como dezenas de milhões de pessoas pensam sobre o dinheiro. Pai Rico, Pai Pobre é o livro que mais tempo ficou nas 4 principais listas de livros best-sellers, de New York Times, Business Week, Wall Street Journal, e USA Today, e foi apontado como o livro número 1 em finanças pessoais pela USA Today por 2 anos seguidos. É a terceira mais longa duração de livros do tipo Como Fazer na lista de best-sellers. Com perspectivas sobre dinheiro e investimentos que muitas vezes contradizem a sabedoria convencional, Robert conquistou a reputação de falar sem rodeios, com irreverência e coragem. Seu ponto de vista de que o velho conselho, arrume um bom trabalho, poupe dinheiro, saia das dívidas, invista para o longo prazo em uma carteira diversificada, é ruim, tanto obsoleto quanto falho, desafia o status quo. Sua afirmação de que a sua casa não é um ativo provocou polêmica, mas provou-se precisa para muitos proprietários. Outros títulos da série Pai Rico detêm 4 dos 10 lugares da Nielsen Bookscan List, em vendas entre 2001 e 2008. Traduzida para os 51 idiomas, disponíveis em 109 países, a série Pai Rico já vendeu mais de 28 milhões de cópias em todo o mundo e tem dominado as listas de best-sellers em toda a Ásia, Austrália, América do Sul, México e Europa. Em 2005, Robert passou a fazer parte do Hall of Fame da Amazon.com, como um dos 25 autores mais vendidos. Existem atualmente 27 livros na série Pai Rico. Entre os títulos notáveis, está Nós Queremos Que Você Seja Rico, escrito com o bom amigo de Robert, Donald Trump, em 2006, que estreou em primeiro lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times. Os dois amigos e gigantes dos negócios já estão trabalhando em um segundo livro. Livros mais recentes incluem The Real Book of Real Estate, uma compilação de lições e conselhos da vida real de veteranos investidores em imóveis e assessores de Robert, e A Mentira dos Ricos, um livro inovador, com interatividade gratuita online, que atraiu uma quantidade enorme de visitas únicas e escalou o 5º lugar da lista do The New York Times de livros do tipo Como Fazer. Robert tem se apresentado em programas de televisão como Larry King Live e Oprah, e recentemente apareceu na coluna 10 Perguntas, da revista Time, uma famosa coluna de perguntas e respostas, que já apresentou nomes como o diretor Spike Lee, e o ator Michael J. Fox, entre outros. Além de seus livros, Robert escreve uma coluna, Porque os ricos estão ficando cada vez mais ricos para Yahoo Finance e uma coluna mensal intitulada Rich Returns para a revista Entrepreneur. John Fleming. John Fleming nasceu e cresceu em Richmond, no estado americano da Virgínia.
Seu interesse pela arquitetura e o desejo de construir surgiram de uma tradição familiar que remonta a seus tataravós. Estudante brilhante, seu talento natural para projetos arquitetônicos floresceu no Illinois Institute of Technology, conhecido por sua adesão aos princípios de Mies van der Rohe, um dos arquitetos mais renomados dos tempos modernos. Após a formatura, John trabalhou para o grande arquiteto e foi selecionado para fazer muitas das ilustrações do último livro publicado sobre ele, Mies van der Rohe, The Art of Structure. O conhecimento e o interesse em arquitetura de John, eventualmente, o levaram à percepção de que os mesmos princípios de concepção e construção poderiam ser aplicados à vida também. Esses pensamentos formaram a base de sua crença apaixonada de que as pessoas comuns poderiam realizar coisas extraordinárias, seguindo os conceitos similares de construção. Foi essa crença que o levou à mudança do estudo da arquitetura para uma carreira em venda direta. A decisão de John de abraçar a indústria de venda direta se deveu ao conhecimento de que a indústria havia recebido, por mais de 100 anos, pessoas de todas as esferas, independentemente de experiência ou inexperiência passadas. Ele acreditou que isso havia possibilitado, para aqueles dispostos a aprender algumas habilidades básicas de vendas e prestação de serviços, a oportunidade de se engajar no sistema da livre empresa americana. Nos 40 anos seguintes, ele testou suas teorias não apenas consigo mesmo, mas também com milhares de outros que acreditavam que poderiam tornar-se os arquitetos de seus próprios destinos. John construiu uma carreira de sucesso como empresário, consultor, escritor e palestrante. Ele possuiu e administrou a própria empresa de venda direta, trabalhou como construtor independente e assumiu várias posições executivas em empresas de ponta, incluindo 15 anos na Avon, onde liderou a unidade ocidental de negócios da empresa por um período de 6 anos consecutivos. John se aposentou da Avon em 2005. John é afiliado de longa data da Associação de Vendas Diretas, Direct Selling Association, e da Fundação Educacional de Vendas Diretas, e hoje atua como membro do conselho de ambas as organizações. Em 1997, essa fundação reconheceu suas contribuições com a mais alta honraria, o Circle of Honor Award. Ao longo dos últimos anos, John continuou a criar várias estruturas organizacionais através das quais sua consultoria e liderança continuam mantendo foco em empreendedorismo, educação e soluções. Em 2006, assumiu o cargo de editor-chefe do jornal Venda Direta, Direct Selling News, a publicação de comércio que serve à indústria de venda direta, onde ele agora leva seu conhecimento e discernimento para os líderes da indústria. www.directsellingnews.com. Desde 2008, ele é o diretor executivo da Success Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar os adolescentes a aprenderem habilidades críticas de desenvolvimento pessoal, para que, assim, eles possam alcançar todo o seu potencial. www.successfoundation.org. John também é autor de The One Course, que fornece instruções sobre como construir uma vida bem-sucedida usando os princípios da arquitetura. www.theonecourse.com. Kim Kiyosaki. Com paixão por educar as mulheres sobre dinheiro e investimentos, Kim Kiyosaki se baseia em uma vida inteira de experiência em negócios, imóveis e investimentos na missão de apoiar a educação financeira. Kim foi convidada especial nos programas Larry King Show, Fox News e Brave Ave, via Internet e Television, e é anfitriã do programa Mulher Rica, da rede pública de televisão PBS. Recentemente, Kim foi apresentada como defensora de educação financeira na revista Essence e colunista da WomanEntrepreneur.com. Kim é uma milionária self-made e é bem casada, mas ferozmente independente. Seu primeiro livro, Mulher Rica, entrou para a lista dos mais vendidos da Business Week no mês em que foi lançado. Mulher Rica é um best-seller em vários países do mundo, incluindo México, África do Sul, Índia, Austrália, Nova Zelândia e em toda a Europa. Donald Trump disse sobre Mulher Rica: "Este livro é leitura obrigatória para todas as mulheres. Hoje, mais do que nunca, as mulheres precisam ser financeiramente mais experientes."
Mulher Rica também entrou na lista de leitura de verão de Donald Trump, em 2009. Kim tem usado o Fórum Internacional de Rich Woman para mostrar as surpreendentes estatísticas relativas a mulheres e dinheiro, e no site www.richwoman.com ela criou uma comunidade interativa online na qual as mulheres podem aprender e crescer. Kim Kiyosaki e seu marido, Robert Kiyosaki, sabem como é a situação de crise financeira que muitos americanos estão enfrentando. Na década de 1980, eles eram sem teto, desempregados e tinham mais de $400 mil em dívidas. Naquele momento difícil, eles criaram e seguiram uma fórmula de 10 passos simples para sair da dívida ruim. Eles compartilham essa fórmula no popular CD Como Saímos das Dívidas Ruins. Hoje, são empresários de sucesso e autores best-sellers. Além disso, Robert e Kim Kiyosaki criaram um jogo de tabuleiro Cashflow, em 1996, para ensinar as estratégias financeiras e de investimento que seu pai rico passou anos lhe ensinando. Foram essas mesmas estratégias que lhes permitiram aposentar-se mais cedo. Hoje, há milhares de clubes Cashflow em todo o mundo. Em 1997, Kim e Robert fundaram a companhia Pai Rico. A empresa lançou a mensagem e a missão Pai Rico, marca registrada de alfabetização financeira, através de livros, jogos e outras ferramentas educacionais, e obteve reconhecimento e aclamação internacional. Muitas mulheres, especialmente quando envelhecem, se veem em situação financeira temerária, devido ao divórcio, a morte de um cônjuge ou simplesmente a falta de planejamento. O problema é que muitas não foram instruídas sobre dinheiro e investimentos. A educação financeira não diz respeito a comprar um seguro de carro ou economizar centavos no supermercado. Eu acho que nós mulheres, somos um pouco mais inteligentes do que isso. As mulheres precisam assumir o controle das próprias finanças, em vez de cruzar os dedos esperando que alguém cuide de nosso futuro financeiro. Diz Kim. Introdução. A economia do mundo está em frangalhos, seu emprego está ameaçado, se você ainda tem um. E você sabe o que mais? Venho dizendo isso há anos. Foi preciso um colapso financeiro global para que muitos prestassem atenção nisso. Mas este livro não é sobre como ou por que tudo desmoronou. É sobre o porquê de essas notícias ruins poderem tornar-se muito boas, desde que você saiba o que fazer a respeito. Eu aprendi sobre negócios com duas pessoas, meu pai que era muito bem formado academicamente, além de um alto funcionário do governo, e o pai de meu melhor amigo, que estudou até a 8ª série e era um milionário self-made. Meu verdadeiro pai passou por problemas financeiros a vida toda e, ao morrer, tinha pouco a mostrar por seus longos anos de trabalho árduo. O pai do meu melhor amigo se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. Passei a pensar nesses dois homens como meu pai pobre e meu pai rico. Eu amava e admirava muito meu pai de verdade, e prometi que iria ajudar o maior número de pessoas possível para que elas não sofressem os tipos de indignidade e fracassos que assolaram o caminho de meu pai pobre. Depois que saí de casa, passei por todo tipo de experiência. Servi na Marinha como piloto de helicóptero de combate no Vietnã. Fui trabalhar para a Xerox, começando como seu pior vendedor e saindo, 4 anos mais tarde, como o melhor. Criei vários negócios internacionais multimilionários, após sair da Xerox, e fui capaz de me aposentar com a idade de 47 anos e prosseguir com minha paixão de ensinar os outros a construir riqueza e ter a vida com que sonham, em vez de se contentar com a mediocridade e a resignação sombria. Em 1997, escrevi sobre minhas experiências em um pequeno livro. Devo ter tocado um ponto sensível para meus leitores. Pai Rico, Pai Pobre saltou para o topo da lista do The New York Times e ficou lá por mais de 4 anos, e tem sido descrito como o livro de negócios mais vendido de todos os tempos. Desde então, publiquei uma série de livros Pai Rico e embora tenham focos um pouco diferentes, todos oferecem a mesma exata mensagem do primeiro livro e é a mensagem essencial deste livro que você agora tem em mãos. Assume a responsabilidade por suas finanças ou se acostume a receber ordens pelo resto da vida. Ou você é dono do dinheiro ou escravo dele. A escolha é sua. Tive a incrível sorte de contar com experiências e mentores que me mostraram como construir riqueza genuína.
Como resultado, fui capaz de me aposentar e estar isento de qualquer necessidade de trabalhar outra vez na vida. Até aquele momento eu trabalhava para construir o futuro da minha família. Desde então, tenho trabalhado para ajudar a construir o seu futuro. Nos últimos 10 anos, dediquei a vida a encontrar as maneiras mais eficazes e práticas para ajudar as pessoas a transformarem sua vida no século XXI, ensinando-os a construir riqueza genuína. Por meio de nossos livros Pai Rico, meus sócios e eu temos escrito sobre diversos tipos e formas de empreendimentos e investimentos. Mas, durante todos esses anos de intensa pesquisa, cruzei com um modelo de negócios em particular que acredito conter a melhor promessa para um número maior de pessoas obter o controle de sua vida financeira, de seu futuro e de seu destino. Mais uma coisa. Quando digo riqueza genuína, não estou falando de dinheiro somente. O dinheiro é a parte disso, mas não é tudo. A construção de riqueza genuína diz respeito tanto ao construtor quanto ao resultado. Neste livro, vou mostrar por que você precisa construir o próprio negócio, e qual exatamente o tipo de negócio. Mas isso não é apenas sobre alterar o tipo de negócio com o qual você está trabalhando hoje, é também sobre a mudança em você. Posso mostrar-lhe como encontrar o que você precisa para desenvolver o negócio perfeito, mas, para que funcione, você terá de se desenvolver também. Bem-vindo ao negócio do século XXI. Primeira parte. Assuma o controle do seu futuro. Por que você precisa ter um negócio próprio? Capítulo 1. As regras mudaram. Vivemos em tempos conturbados. Os últimos anos foram um desfile constante de medo e pânico nas manchetes, nas salas de reuniões e nas mesas de cozinhas em vários lugares do mundo. Globalização, outsourcing, downsizing, execução de hipotecas, subprime, derivativos tóxicos, esquemas de Ponzi, fiascos no mercado financeiro, recessão. Uma notícia ruim após outra. O declínio galopante do emprego remunerado é uma epidemia a qual poucos estão imunes. De executivos a gerentes de nível médio, de colarinhos brancos até colarinhos azuis, de banqueiros a funcionários do comércio, todos estão em risco. Mesmo a indústria de cuidados de higiene pessoal, que até recentemente era considerada uma zona de trabalho segura, já começou a reduzir significativamente a força de trabalho. No outono de 2008, nos Estados Unidos, um fundo de aposentadoria perdeu, de repente, metade do valor, ou mais. O mercado imobiliário despencou. O que as pessoas acreditavam que eram ativos sólidos, confiáveis, acabou por ser tão sólido quanto o vapor de água. A segurança no emprego não existe mais, é coisa do passado. É claro que você já sabe tudo isso. Mas aqui está o que você talvez não saiba: nada disso é realmente novo. Claro, foi preciso uma grande crise econômica para as pessoas começarem a acordar para o fato de que seus meios de sobrevivência estavam em risco. Mas suas fontes de renda não se tornaram arriscadas da noite para o dia, sempre estiveram ameaçadas. Muitas pessoas vivem há anos no fio da navalha, entre solvência e ruína, baseando-se no próximo salário para atender as despesas de cada mês. Normalmente apenas com um colchão muito fino de dinheiro na poupança, ou, o que ocorre com mais frequência, sem colchão algum. O salário é chamado de trocar seu tempo por dinheiro, e durante uma recessão, é a fonte de renda menos confiável que existe. Por quê? Porque quando o número de pessoas empregadas começa a cair, há menos renda disponível em circulação para pagar pelo seu tempo. Eu avisei, venho avisando isto há anos, não há mais essa coisa de emprego seguro. Muitas empresas de hoje são dinossauros do século XX, cambaleantes à beira da extinção, e a única maneira de você ter um futuro realmente seguro é assumir o controle desse futuro. Eis o que escrevi em 2001, em um livro intitulado The Business School for People Who Like Helping People. Em minha opinião, os Estados Unidos e muitos países ocidentais estão à beira de um desastre financeiro iminente, causado pelo fracasso do sistema educacional em oferecer um programa de educação financeira realista para seus estudantes. Nesse mesmo ano, em uma entrevista para Nightingale Conant, eu disse: é a sua aposentadoria que você está apostando se você acredita que os fundos de investimentos estarão lá para você.
Ou se quiser apostar a vida nos altos e baixos do mercado de ações. O que acontece se o mercado de ações subir e, em seguida, começar a desabar novamente quando você estiver com 85 anos? Você não tem controle. Não estou dizendo que os fundos sejam ruins. Só estou dizendo que não são seguros e não são inteligentes, e eu não apostaria meu futuro financeiro neles. Nunca antes na história do mundo tanta gente tem apostado a aposentadoria no mercado financeiro. Isso é insano. Você acha que a Previdência Social estará lá para cuidar de você? Então, você também acredita no Coelhinho da Páscoa. E, em uma entrevista que concedi em março de 2005, eu disse: a principal força de um ativo papel é sua liquidez, e é também sua principal fraqueza. Nós todos sabemos que haverá mais um crash do mercado que vai nos tirar tudo de novo. Por que você compraria ativos de papel? As regras mudaram. Então, o que aconteceu? Houve outro crash do mercado e muitas pessoas ficaram sem nada. Por quê? Porque nosso modelo mental e nossos hábitos nos aprisionam. Em 1971, a economia americana saiu do padrão ouro. A propósito, isso aconteceu sem a aprovação do Congresso, mas o importante é que aconteceu nos Estados Unidos e em vários países do mundo. Por que isso é significativo? Porque abriu caminho para que passássemos a imprimir cada vez mais dinheiro, tanto quanto quiséssemos, sem que as moedas estivessem atreladas a qualquer valor real. Esse afastamento da realidade abriu as portas para a maior explosão econômica da história. Nas 3 décadas e meia seguintes, a classe média americana explodiu. Com o dólar desvalorizado e o preço de venda dos imóveis e outros ativos inflados, pessoas comuns se tornaram milionárias. De repente, o crédito estava disponível para qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar, e cartões de crédito começaram a aparecer como cogumelos depois de uma chuva de primavera. Para o pagamento dos cartões de crédito, os americanos começaram a usar suas casas como ATMs, refinanciando e emprestando, refinanciando e emprestando. Afinal de contas, imóveis sempre continuam a subir em valor, certo? Errado. Por volta de 2007, havíamos bombeado tanto ar quente quanto possível nesse balão financeiro, mas a fantasia desabou, trazendo de novo a terra firme. E não foi apenas Lehman Brothers e Bear Stearns que entraram em colapso. Milhões perderam as previdências privadas, as pensões e os empregos. O número de pessoas que vivem oficialmente abaixo da linha da pobreza está aumentando rapidamente. O número de pessoas que estão trabalhando além da idade de 65 anos está aumentando. Na década de 1950, quando a General Motors era a empresa mais poderosa da América, a imprensa pegou uma declaração do presidente da GM e transformou em um slogan que funcionou por décadas: para onde vai a GM? Vai a nação. Bem pessoal, essa não pode ser uma boa notícia porque, em 2009, enquanto escrevo este livro, a GM está indo para a falência e, nesse mesmo verão, o estado da Califórnia estava pagando suas contas compromissórias, em vez de dinheiro. No momento, a porcentagem de americanos que possuem casas está caindo. As execuções de hipotecas nunca foram tão altas. O número de famílias de classe média está caindo. Os saldos das contas de poupança estão menores, quando existem, e a dívida das famílias é maior. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza está aumentando rapidamente. O número de pessoas que estão trabalhando além dos 65 anos está aumentando. O número de novas falências está nas alturas. E muitos americanos não têm dinheiro suficiente para se aposentar. Todas essas notícias ruins chamaram sua atenção? Claro que sim. Ótimo. Agora você despertou para o que está acontecendo, e a coisa não é bonita. Portanto, vamos nos aprofundar e ver o que realmente isso significa, e o que é possível fazer. É um novo século. Quando eu era criança, meus pais me ensinaram a mesma fórmula de sucesso que você provavelmente aprendeu: vá para a escola, estude muito e tire boas notas para que possa conseguir um trabalho seguro, bem remunerado, com benefícios, e seu trabalho vai cuidar de você. Mas isso é pensamento da era industrial, e não estamos mais na era industrial. Seu trabalho não vai cuidar de você. O governo não vai tomar conta de você. Ninguém vai cuidar de você. É um novo século, e as regras mudaram.
Meus pais acreditavam em estabilidade no emprego, em fundos de pensões de empresas, seguridade e previdência social. Isso tudo já era. São ideias obsoletas que sobraram de uma era que já acabou. Hoje, segurança no trabalho é uma piada, e a própria ideia de emprego vitalício em uma única empresa, um ideal tão orgulhosamente defendido pela IBM em seu auge, é tão anacrônica quanto uma máquina de escrever manual. Muitos pensavam que seus planos de previdência estavam seguros. Ora, eles se baseavam em ações de primeira linha, blue chips, e fundos de investimentos, o que poderia dar errado. Como se viu, tudo poderia dar errado. A razão pela qual essas vacas sagradas de outrora já não dão mais leite é que todas elas estão obsoletas. Fundos de pensões, segurança no trabalho, segurança da aposentadoria, é tudo forma de pensar da era industrial. Estamos na era da informação agora, e precisamos usar o pensamento desta era. Felizmente, as pessoas estão começando a ouvir e aprender. É uma vergonha que seja preciso sofrimento e dificuldades para aprender, mas pelo menos está acontecendo. Cada vez que passamos por uma crise imensa, o estouro da bolha.com, o rescaldo econômico do 11 de setembro, o pânico financeiro de 2008 e a recessão de 2009, mais pessoas percebem que as redes de segurança não existem mais. O mito corporativo acabou. Se você passou anos subindo a escada corporativa, já parou para observar a vista? Que vista? Você pergunta. A extremidade traseira da pessoa que está na sua frente. Isso é o que você olha à sua frente. Se essa é a vista que você quer manter para o resto da vida, então este livro provavelmente não é para você. Mas se você está cansado de olhar para o traseiro de outra pessoa, então continue a ler. Não seja enganado novamente. Enquanto digo isto, o desemprego continua a aumentar. Quando você estiver lendo estas palavras, quem sabe? A situação pode ter mudado. Não se deixe enganar. Quando os valores dos empregos e dos imóveis mudarem e o crédito for novamente liberado, porque inevitavelmente isso acontecerá, não se iluda com aquele antigo sentimento de falsa segurança que já colocou você e o resto do mundo nesta bagunça. Nós não somos enganados apenas uma vez, deixamos-nos enganar repetidamente. Todos nós crescemos ouvindo a fábula da cigarra e da formiga, mas a esmagadora maioria de nós continua vivendo com a visão de futuro da cigarra. Não se deixe distrair pelas manchetes. Há sempre alguma notícia idiota em curso para tentar desviar sua atenção do negócio sério de construção de sua vida. É só barulho. Quer se trate de terrorismo, de recessão ou do mais recente ciclo de escândalo político, nada disso tem a ver com o que você precisa fazer hoje para construir seu futuro. Durante a Grande Depressão, muitas pessoas fizeram fortunas. E durante os tempos de maior crescimento, como a onda imobiliária dos anos 1980 nos Estados Unidos, milhões e milhões de pessoas se esqueceram de cuidar de seu futuro, ignoraram tudo que vou compartilhar com você neste livro e acabaram em dificuldades ou quebraram. A maioria delas, de fato, ainda está nessa situação. A economia não é a questão. A questão é você. Você está com raiva da corrupção, do sistema financeiro e dos grandes bancos que deixaram isso acontecer? Do governo, por não fazer o suficiente ou por fazer demais das coisas erradas, e não o suficiente das coisas certas? Você está com raiva de si mesmo por não ter controle sobre sua vida. A vida é dura. A pergunta é, o que vai fazer a respeito disso? Reclamar não vai garantir seu futuro, muito menos culpar o sistema financeiro, as empresas ou o governo. Se quer um futuro sólido, é preciso criá-lo. Você só poderá controlar seu futuro quando assumir o controle de sua fonte de renda. Você precisa de um negócio próprio. Capítulo 2. O lado positivo. Em 13 de julho de 2009, a revista Time publicou uma entrevista comigo que chamaram de 10 perguntas para Robert Kiyosaki. Uma das perguntas que me foi feita: existem oportunidades para a criação de novas empresas nesta economia turbulenta? Você está de brincadeira? Essa foi minha primeira reação. Eis como respondi. Este é o melhor momento. Os verdadeiros empresários agem quando os tempos estão ruins. Eles realmente não se importam com as oscilações do mercado.
Estão sempre em busca de melhores produtos e melhores processos. Então, quando alguém diz, poxa, há menos oportunidades agora, é porque essa pessoa é a perdedora. Você tem ouvido uma imensa quantidade de notícias ruins sobre a economia. Está pronto para a boa notícia. Na verdade, a má notícia é a boa notícia. Eu lhe direi a mesma coisa que disse a revista Time: uma recessão é o melhor momento para iniciar o próprio negócio. Quando a economia desacelera, o empreendedorismo se aquece como um fogão a lenha em uma noite fria de inverno. Questão: o que os impérios Microsoft e a Disney têm em comum, além do fato de que são empresas extremamente bem-sucedidas, de bilhões de dólares, e que se tornaram marcas conhecidas? Resposta: ambos surgiram durante a recessão. De fato, mais da metade das empresas que compõem o índice da Bolsa de Nova York, o Dow Jones Industrial, surgiu durante uma recessão. Por quê? Simples: durante uma incerteza econômica, as pessoas se tornam criativas. Elas saem de suas zonas de conforto e tomam a iniciativa de se ajustar às suas despesas. É o melhor do velho empreendedorismo. Em épocas de fraqueza, os fortes emergem. O momento de novas oportunidades ocorre em tempos econômicos difíceis. 5 anos atrás, quando o valor dos imóveis estava em alta e havia crédito abundante, ninguém passava fome. As pessoas estavam satisfeitas, alimentadas, sentiam-se seguras e poucas foram à procura de qualquer meio alternativo de renda. Os funcionários não estavam preocupados com a estabilidade financeira de seus empregadores e uma demissão não fazia parte de seus planos futuros. Mas, agora que o ritmo das demissões está desenfreado e todo mundo está preocupado com o que o futuro nos reserva, milhões de pessoas estão reavaliando suas finanças com seriedade e percebendo que, se quiserem contar com um futuro seguro, terão de criar um plano B. Hoje, as pessoas estão mais ávidas do que nunca por ganhar dinheiro extra e, por causa disso, estão mais receptivas e mais inclinadas a abrir sua mente para novas ideias. De fato, isso já era uma realidade mesmo antes do recente colapso econômico. Desde os anos 1980, e especialmente, desde a virada do século, o anseio por controlar nosso próprio futuro econômico já estava florescendo. Eis o que a Câmara de Comércio dos Estados Unidos disse, em um relatório de 2007, intitulado Trabalho, Empreendedorismo e Oportunidades na América do século XXI. Milhões de americanos estão abraçando o empreendedorismo, administrando as próprias pequenas empresas. Dos americanos adultos, 72% prefeririam estar administrando o próprio negócio a serem empregados de alguém e 67% pensam, com regularidade ou constância, em largar seu emprego. Bem, não sou economista, mas conheço alguém que é. Paul Zane Pilzer. Paul é um prodígio. Ele foi o mais jovem vice-presidente do Citibank e deixou o mundo financeiro para fazer milhões com o próprio negócio. Esteve algumas vezes na lista de best-sellers do The New York Times, previu a crise de poupança e empréstimos antes que acontecesse e atuou como assessor econômico em 2 administrações presidenciais. E é alguém que vale a pena ouvir. Segundo ele, os valores culturais sobre a forma de se conduzir uma carreira sofreram uma mudança de 180 graus, com a estrutura corporativa convencional de se tornar um empregado dando lugar ao caminho empresarial. A sabedoria tradicional na segunda metade do século XX, diz Paul, era ir à escola, ter uma boa educação e trabalhar para uma grande empresa. A ideia de abrir um negócio, na maioria das vezes, era considerada arriscada. Admirável talvez, mas arriscada. E, talvez, um pouco doida. Hoje ocorre justamente o oposto. Paul está certo. O relatório da Câmara de Comércio que mencionei anteriormente também cita uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup que constatou que 61% dos americanos prefeririam ser o próprio patrão. Outra pesquisa, dessa vez efetuada pela empresa Decipher, de Fresno, descobriu que 72% de todos os adultos americanos prefeririam trabalhar para se afazê-lo para outras pessoas e 67% pensam em desistir de seus empregos regularmente ou constantemente. E não se trata apenas de ganhar a vida, também se trata da qualidade de como estamos vivendo. As pessoas estão acordando para o fato de que querem ter mais controle sobre sua vida. Elas querem estar mais ligadas às suas famílias, controlar o próprio tempo,
trabalhar em casa, determinar o próprio destino. Nesse estudo da Decipher, 84% dos entrevistados disseram que teria mais paixão pelo seu trabalho se possuíssem o próprio negócio. A razão número 1, segundo a pesquisa, para querer trabalhar para si próprio. Ter mais paixão pela minha vida profissional. O que ocorre é que o mito do século XX, da segurança de trabalho, com sua promessa de que o caminho para uma vida plena, longa e feliz era encontrar um bom emprego, está se desfazendo diante de nossos olhos. O mito do emprego, a maioria de nós é tão alienada por conta das circunstâncias que acaba achando que ser empregado é algo normal. Longe de ser historicamente normal, esse conceito é, na verdade, um fenômeno relativamente recente. Na era agrária, a maioria das pessoas era empreendedora. Sim, eram fazendeiros que trabalhavam nas terras do rei, mas não eram empregados dele. Não recebiam um salário do rei. Na verdade, era o contrário. O fazendeiro pagava ao rei um imposto pelo direito de usar sua terra. Esses fazendeiros, na verdade, ganhavam a vida como empresários de pequenas empresas. Somente durante a era industrial surgiu uma demanda crescente, a demanda por empregados. Em resposta, o governo assumiu a tarefa da educação de massa, adotando o sistema prussiano, que até hoje modela os sistemas escolares ocidentais no mundo. Você já se perguntou de onde veio a ideia de aposentadoria aos 65 anos? Eu lhe digo de onde. Otto von Bismarck, presidente da Prússia, em 1889. Na verdade, o plano de Bismarck era de 70 anos, não 65, mas isso pouco importa. Prometer a seus idosos uma pensão garantida após os 65 anos não representou risco econômico para o governo de Bismarck. Na época, a expectativa média de vida na Prússia era algo como 45 anos. Hoje, são tantas as pessoas que estão ultrapassando os 80 anos que a mesma promessa pode muito bem levar qualquer governo federal à falência já na próxima geração. Quando se analisa a filosofia por trás da educação na Prússia, percebemos que o objetivo era produzir soldados e empregados, pessoas que seguiriam ordens e fariam o que lhes fosse dito. O sistema prussiano serve para a produção em massa de empregados. Nos Estados Unidos dos anos 1960 e 1970, empresas como a IBM fizeram o emprego para toda a vida se tornar o padrão ouro de segurança no trabalho. Mas o emprego na IBM atingiu o pico em 1985, e todo o conceito de carreira corporativa sólida e confiável vem diminuindo desde então. Para onde vai a General Motors, vai a América, diz o ditado. Aqui estamos nós, meio século depois, e as coisas não estão indo tão bem assim para a GM. Isso significa que os Estados Unidos estão condenados? Não, mas eis o que está condenado: o mito da segurança corporativa. A febre do empreendedorismo. Não estou dizendo que ser um empregado é uma coisa ruim. Só estou dizendo que é apenas uma forma de gerar renda e é extremamente limitada. O que acontece é que só recentemente as pessoas estão despertando para esse fato. Essas pessoas, você inclusive, estão percebendo que a única maneira de se conseguir o que realmente se quer da vida é fincar o pé no caminho do empreendedorismo. A propósito, não sou o único que percebe isso. Você pode ter ouvido ou não falar de Muhammad Yunus, autor de O Banqueiro dos Pobres, mas o Comitê do Prêmio Nobel, em Oslo, Noruega, já ouviu falar dele. Deram-lhe o Prêmio Nobel da Paz em 2006, por seu conceito de microcrédito para empreendedores do terceiro mundo. Todas as pessoas são empreendedoras, disse Yunus, mas muitas não têm a oportunidade de descobrir isso. A febre empreendedora está nas alturas porque, quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise. Ele disse que, antes de a economia começar a despencar em 2008, na esteira de todas as notícias financeiras ruins, cada vez mais pessoas já estavam procurando ativamente a oportunidade de fazer exatamente o que o Sr. Yunus está falando. A febre empreendedora está nas alturas porque, quando a economia desacelera, a atividade empresarial se aquece. Na verdade, o empreendedorismo floresce em tempos de crise. Em tempos de incerteza, buscamos outras formas de gerar renda. Quando sabemos que não podemos contar com os empregadores, começamos a olhar para nós mesmos.
Começamos a pensar que talvez seja a hora de sairmos da zona de conforto e sermos criativos para que as contas fechem no final do mês. Um levantamento feito pelo Banco Central Americano, o Federal Reserve, mostrou que o patrimônio líquido médio dos domicílios de empresários é 5 vezes maior do que o dos trabalhadores convencionais. Isso significa que os empresários têm 5 vezes mais chances de sair da crise ilesos e até mais fortes do que antes, porque criaram a própria economia vigorosa. Uma pesquisa recente constatou que a maioria dos eleitores dos Estados Unidos vê o empreendedorismo como a chave para resolver a atual crise econômica. A história tem demonstrado repetidamente que novas empresas e empreendedorismo são o caminho para fortalecer uma economia com problemas, disse o diretor executivo da pesquisa. Descobriram o óbvio. Talvez essa maioria dos eleitores, que diz acreditar nisso, tire seu traseiro do sofá e venha fazer algo. É possível, embora eu não aposte nisso. Neste instante, a economia que estou mais interessado em ver florescer, por meio do empreendedorismo é a sua. Estes podem ser momentos econômicos difíceis para a maioria, mas, para alguns empreendedores, aqueles que têm uma mente suficientemente aberta para entender o que vou explicar nos próximos capítulos, estes são tempos prolíficos e potencial econômico. Não só é a hora de ter o próprio negócio, como também nunca houve um tempo melhor do que o agora, o hoje. Como eu disse, quando as coisas ficam difíceis, quem tem tenacidade, quem é obstinado, vai em frente. E, se isso é verdade, e é, então restam apenas 2 perguntas. A primeira, você está disposto a ser obstinado? E, se sua resposta for sim, então a questão 2 é, seguir em frente fazendo o quê? Não posso responder aquela primeira pergunta por você, mas sei exatamente como responder a segunda. Responder a essa pergunta é o principal objetivo deste livro. Capítulo 3. Onde você vive? Então, você tem trabalhado muito nos últimos anos, galgando a escada organizacional. Talvez ainda esteja nos primeiros degraus ou talvez esteja bem próximo do topo. Onde você se encontra, isso realmente não importa. O que realmente importa é a pergunta que você provavelmente se esqueceu de fazer nesse tempo todo em que se esforçava para escalá-la. Onde a escada está apoiada? Como diria Stephen R. Covey, não importa o quão rápido ou quão alto você sobe nessa escada se ela estiver recostada no tipo errado de muro. A proposta deste capítulo é que você interrompa a escalada por 1 minuto e veja onde sua escada está apoiada. E, se não está feliz com esse lugar, tente descobrir para onde você quer movê-la. Como você faz dinheiro? A maioria das pessoas assume que sua posição financeira é definida pelo quanto elas ganham, quanto valem ou alguma combinação das duas coisas. E não há dúvida de que isso faz algum sentido. A revista Forbes define uma pessoa rica como alguém que ganha mais de $1 milhão por ano, $83.333 por mês ou pouco mais de $20 mil por semana, e pobre como alguém que ganha menos de $25 mil por ano. Mas uma coisa ainda mais importante do que a quantidade de dinheiro que você faz é a qualidade desse dinheiro. Em outras palavras, não importa apenas o quanto você faz, mas como faz, ou seja, de onde o dinheiro vem. Existem 4 fontes distintas de fluxo de caixa. Cada uma delas é distinta das outras e cada uma delas define e determina um estilo de vida muito diferente, não importa a quantidade de dinheiro que você ganhe. Após publicar Pai Rico, Pai Pobre, escrevi um livro para explicar esses 4 mundos diferentes de geração de receitas. Muitas pessoas disseram que esse livro, o Quadrante Cash Flow, é o mais importante que escrevi porque vai direto ao cerne de questões cruciais para as pessoas que estão preparadas para fazer mudanças verdadeiras em sua vida. O Quadrante Cash Flow representa os diferentes métodos para se gerar fluxo de caixa. Por exemplo, um empregado ganha dinheiro por ter um emprego e trabalhar para alguém ou alguma empresa. As pessoas autônomas são aquelas que ganham dinheiro trabalhando para si próprias, seja como operadores únicos, seja por meio de uma pequena empresa. O dono de uma empresa possui um grande negócio, tipicamente definido como uma empresa com 500 empregados ou mais, que gera dinheiro. Investidores ganham dinheiro com seus vários investimentos, em outras palavras, dinheiro gerando mais dinheiro. É igual a empregado.
igual a autônomo ou pequenas empresas. D, igual a dono de uma empresa. II, igual ao investidor. Em qual quadrante você vive? Em outras palavras, de qual quadrante recebe a maior parte das receitas com as quais vive? O quadrante E. A esmagadora maioria de nós aprende, vive, ama e morre inteiramente dentro do quadrante E. Nossa cultura e sistema educacional nos treinam, desde o berço até o túmulo, a viver no mundo do quadrante E. A filosofia de funcionamento para este mundo é o que meu pai pobre, meu verdadeiro pai, me ensinou e o que você, também, provavelmente aprendeu enquanto crescia. Vá para a escola, estude muito, tire boas notas e consiga um bom emprego, com benefícios, em uma grande empresa. O quadrante A. Impulsionadas pela ânsia de mais liberdade e autodeterminação, muitas pessoas migram do quadrante E para o quadrante A. Este é o lugar para onde as pessoas vão em busca de sucesso e realização de seus sonhos. O quadrante A engloba uma gama enorme de formas de se adquirir renda, desde a babá e o paisagista adolescente, apenas começando a vida, até o advogado, consultor ou palestrante altamente remunerados. Mas esteja você ganhando $8 por hora ou $80 mil ao ano, o quadrante A é tipicamente uma armadilha. Você pode ter pensado que estaria demitindo seu chefe, mas o que realmente aconteceu é que apenas mudou de patrão. Você ainda é um empregado. A única diferença é que, quando quer culpar seu chefe por seus problemas, esse chefe é você. O quadrante A pode ser um lugar ingrato e difícil para se viver. Todo mundo pega no seu pé. O governo atormenta você, que passa um dia inteiro por semana apenas no cumprimento das obrigações fiscais. Seus empregados, seus clientes e sua família o atormentam porque você nunca tira férias. Como conseguir algum tempo livre? Se você fizer isso, perde terreno. Se tirar uma folga, a empresa não ganha dinheiro. De uma forma muito real, o A significa escravidão. Você realmente não é dono do próprio negócio. Seu negócio é que é seu dono. O quadrante D. O quadrante D é o lugar ao qual as pessoas vão para criar grandes empresas. A diferença entre uma empresa A e uma empresa D é que você trabalha para seu negócio A, enquanto seu negócio D trabalha para você. Tenho muitas empresas D, incluindo minhas fábricas, imóveis, empresas de mineração, entre outras. Aqueles que vivem e trabalham no quadrante D tornam-se a prova de recessão, porque controlam a fonte da própria renda. O quadrante I não é realmente um grande mistério. Meu pai rico me ensinou a viver no quadrante I, jogando banco imobiliário, e todos sabemos como funciona. 4 casas verdes, um hotel vermelho. Mudança de emprego não é mudança de quadrante. Permita-me agora explicar por que é tão importante entender esses 4 quadrantes diferentes. Com que frequência você ouviu pessoas reclamarem de seus empregos, fazerem mudanças e, alguns anos depois, continuarem com as mesmas reclamações? Eu continuo trabalhando pesado, mas não consigo avançar. Toda vez que recebo um aumento, ele é consumido pelos impostos e por aumento de despesas. Eu preferiria estar fazendo, preencha a lacuna em branco, mas não posso me dar ao luxo de voltar à escola e aprender uma nova profissão nesta fase da vida. Este trabalho é horrível. Meu chefe é um idiota. A vida é uma droga. Etc. Essas e dezenas de outras declarações desse tipo revelam uma pessoa que está presa não a determinado trabalho, mas a um quadrante inteiro. O problema é que, na maioria das vezes, quando as pessoas tomam a iniciativa de realmente fazer uma mudança em sua vida, tudo que elas fazem é mudar de emprego. E o que precisam fazer é mudar de quadrante. Romper com as típicas estruturas de trabalho e criar o próprio fluxo de renda coloca você na melhor posição possível para enfrentar uma tempestade econômica, porque você não depende de um chefe ou da economia para determinar sua renda anual. Você é quem a determina. O lado esquerdo. Os quadrantes E e A é onde a maioria das pessoas vive. É para onde somos educados e treinados a viver. Tire boas notas. Assim você pode conseguir um bom emprego. Isso é o que nos dizem. Mas suas notas pouco importam no quadrante D. O gerente de banco não pede para ver seu currículo acadêmico. Ele quer ver seu balanço financeiro.
Romper com as típicas estruturas de trabalho e criar o próprio fluxo de renda coloca você na melhor posição possível para enfrentar uma tempestade econômica, porque você não depende de um chefe ou da economia para determinar sua renda anual. Você é quem a determina. Pelo menos 80% da população vive no lado esquerdo da figura dos quadrantes. O quadrante E, principalmente, é onde nos ensinaram que encontraríamos proteção e segurança. Mas, ao contrário, é no lado direito, os quadrantes D e I, que a liberdade reside. Se você quer viver desse lado, pode fazer isso acontecer. Mas se o que quer é a segurança relativa do lado esquerdo, então talvez o que tenho para compartilhar aqui não sirva para você. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Em que quadrante você vive? Em qual quadrante quer viver? Capítulo 4. Seus valores financeiros essenciais. Os 4 quadrantes não são apenas 4 estruturas diferentes de negócios. É muito mais acerca de 4 mentalidades diferentes. O quadrante que você escolhe para retirar seus rendimentos primários tem menos a ver com as circunstâncias externas, sua formação, educação, economia, aquilo que parece ser as oportunidades disponíveis a seu redor, e muito mais a ver com quem você é em essência, suas forças, fraquezas e interesses centrais. É uma questão de seus valores financeiros essenciais. São essas diferenças essenciais que nos atraem ou nos repelem dos diferentes quadrantes. É importante que isso seja compreendido porque significa que a mudança do quadrante E, ou A, para o quadrante D não é tão simples quanto preencher um formulário de mudança de endereço nos correios. Você não só muda o que faz, mas, de uma forma muito real, também muda quem você é, ou pelo menos, como pensa. Algumas pessoas podem curtir o fato de serem empregados, enquanto outras odeiam isso. Algumas pessoas adoram ser proprietárias de empresas, mas não querem administrá-las. Certas pessoas curtem investir, enquanto outras enxergam apenas o risco de perder dinheiro. A maioria de nós é um pouco de cada um desses personagens. Também é importante notar que você pode ser rico ou pobre em todos os 4 quadrantes. Há pessoas que ganham milhões e há outras que vão à falência em cada um dos quadrantes. Não há necessariamente garantia de sucesso financeiro em nenhum dos quadrantes. É possível dizer em qual quadrante as pessoas estão vivendo, apenas ouvindo o que dizem. Quando eu tinha 9 anos e ficava sentado ao lado de meu pai rico enquanto ele entrevistava as pessoas para eventuais contratações e aprendia a ouvir os principais valores das pessoas, valores que meu pai rico dizia que vinham de seu âmago. Aqui estão algumas frases-chave que emergem de cada quadrante, juntamente com um resumo dos valores centrais de cada um. O quadrante E significa a segurança, o quadrante A significa a independência, o D significa a construção de riquezas, e o I, liberdade financeira. Os valores do quadrante E: procure um emprego seguro, com bom salário e excelentes benefícios. Para aquele que vive no quadrante E, o valor essencial é a segurança. Você pode ser o vice-presidente de uma empresa e ainda assim, compartilhar os mesmos valores essenciais que o faxineiro dessa empresa, que ganha 1/10 de seu salário. Uma pessoa no quadrante E, independentemente de ser o zelador ou o presidente, muitas vezes pensa ou diz palavras como: estou procurando um emprego seguro e com bons benefícios. Ou, quanto receberemos pelas horas extras? Ou quantos feriados teremos este ano? Quando converso com alguém do quadrante E, sobre o quanto amo começar um novo negócio, meu interlocutor pode dizer: sim, mas não é arriscado. Cada um de nós vê a vida sob o prisma dos próprios valores essenciais. O que é empolgante para mim pode ser assustador para alguém. É por isso que, quando estou na companhia de pessoas que vivem nos quadrantes E e A, costumo falar sobre tempo, esportes ou o que está passando na televisão. Os valores do quadrante A. Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Para as pessoas que se encontram no quadrante A, o valor central é a independência. Elas querem a liberdade de fazer aquilo que desejam. Quando uma pessoa diz: vou me demitir do meu trabalho e trabalhar por conta própria, o caminho percorrido é do quadrante E para o quadrante A. As pessoas que se encontram no quadrante A são proprietárias de micro e pequenas empresas, especialistas e consultores. Por exemplo,
Tem um amigo que instala televisores de tela grande, sistemas de telefonia e sistemas de segurança em casas de pessoas ricas. Ele tem uma equipe de 13 e está feliz em ser o chefe dessas pessoas apenas. Ele é um árduo trabalhador do quadrante A. Pessoas que ganham por comissão, tais como agentes imobiliários e corretores de seguros, estão no quadrante A. O quadrante A também está repleto de profissionais autônomos, como médicos, advogados e contadores que não pertencem a uma grande empresa médica, legal ou contábil. Pessoas que vivem no quadrante A, muitas vezes se orgulham de seus trabalhos manuais ou mentais. Se tivessem uma música tema, seria My Way. Canção clássica eternizada nas vozes de Frank Sinatra e Elvis Presley, cujo título, em tradução literal, é Do Meu Jeito. Ainda assim, por trás da fachada de independência, com frequência se observa uma falta de confiança na forma como essa pessoa trata seu negócio, o que também significa abordagem com a própria vida, porque a forma como encaramos nossos negócios tende a ser a mesma com que encaramos tudo mais. Um A é frequentemente pago por comissão ou pela quantidade de tempo que despende em um trabalho. Por exemplo, podemos escutar um A dizer coisas como: minha comissão é de 6% sobre o valor de venda. Ou cobro $100 por hora. Ou ainda, minhas taxas são custos mais 10%. Sempre que encontro alguém dos quadrantes E ou A, que está tendo dificuldade em fazer a transição para o quadrante D, costumo ver uma pessoa com grande técnica e habilidades de gestão, mas com pouca capacidade de liderança. Meu pai rico costumava dizer: se você é o líder e é também a pessoa mais inteligente dessa equipe, então sua equipe está em apuros. Pessoas no quadrante A, muitas vezes não funcionam muito bem em equipes e podem até mesmo ter um pouco de problema de ego. Para pular do quadrante A para o D, é necessário realizar um salto quântico, não em habilidades técnicas, mas em habilidades de liderança. Como eu já disse muitas vezes, no mundo real os estudantes A, muitas vezes trabalham para os estudantes C, e os alunos B, trabalham para o governo. Se você já se pegou dizendo: se você quer algo bem feito, faça você mesmo, ou se tende a pensar dessa maneira, talvez seja uma boa hora para repensar essa filosofia. Os valores do quadrante D. Procuro os melhores talentos para se juntarem à minha equipe. Para as pessoas do quadrante D, o valor essencial é a construção de riqueza. As pessoas que começam do nada e constroem grandes empresas no quadrante D, costumam ter poderosas missões de vida, valorizar um time de excelência e um trabalho eficiente de equipe e, também, querer servir e trabalhar com o máximo possível de pessoas. Enquanto uma pessoa no quadrante A quer ser a melhor em sua área, a pessoa do quadrante D quer construir uma equipe com outras pessoas que sejam as melhores em suas áreas. Henry Ford cercou-se de gente mais inteligente do que ele. Enquanto uma pessoa do quadrante A é muitas vezes a pessoa mais inteligente ou mais talentosa na sala, isso muitas vezes não é verdade para um empresário do quadrante D. Quando você possui um negócio no quadrante D, muitas vezes terá de lidar com pessoas que são muito mais inteligentes, mais experientes e mais capazes do que você. Meu pai rico não teve educação formal, mas eu o vi lidar com banqueiros, advogados, contadores, consultores financeiros e especialistas, muitos dos quais com diplomas universitários avançados. Para levantar capital para seus negócios, ele sempre negociou com pessoas que eram muito mais ricas que ele. Se ele tivesse vivido pelo lema: se você quer algo bem feito, faça você mesmo, teria fracassado miseravelmente. Quando se trata de rendimentos, uma pessoa que verdadeiramente pertence ao quadrante D pode sair da empresa e ainda receber pagamentos. Na maioria dos casos, se alguém no quadrante A para de trabalhar, a renda também deixa de fluir. Assim, agora talvez seja o momento de se perguntar: se eu parar de trabalhar hoje, quanto de renda continuará a entrar? Se sua renda para em 6 meses ou menos, então são boas as chances de que você esteja nos quadrantes E ou A. Uma pessoa nos quadrantes D ou I pode parar de trabalhar por anos e o dinheiro continuará a fluir. Os valores do quadrante I. Qual é meu retorno sobre os investimentos? Aquilo que as pessoas do quadrante I
mais valorizam é a liberdade financeira. O investidor adora a ideia do dinheiro trabalhando, em vez de ele próprio trabalhar. Os investidores investem em muitas coisas: moedas de ouro, imóveis, empresas ou ativos financeiros como ações, renda fixa e fundos de investimentos. Se sua renda vem de um fundo de pensão de empresa, ou do governo, então em vez de seu conhecimento pessoal sobre investimentos, essa renda tem origem no quadrante E. Em outras palavras, você ainda está recebendo, pelos anos de serviço, pagamentos da empresa para a qual trabalhou. As palavras que podemos ouvir de um investidor são: estou recebendo 20% de retorno sobre meus investimentos, ou quero ver os números da empresa, ou ainda, quanto de despesas diferidas está envolvido na manutenção da propriedade. Quadrantes diferentes, investidores diferentes. No mundo de hoje, todos nós precisamos ser investidores. No entanto, nosso sistema escolar não nos ensina muito sobre como investir. Sei que alguns cursos ensinam como fazer aplicações em ações, mas, para mim, isso não é investir, isso é jogo. Anos atrás, meu pai rico me mostrou que a maioria dos funcionários investe em fundos de investimento ou poupança. Ele também disse: só porque você é bem-sucedido em um quadrante, como é A ou D, não significa que será bem-sucedido no quadrante I. Médicos muitas vezes são os piores investidores. Meu pai rico também apontou que quadrantes diferentes investem de maneiras diferentes. Por exemplo, uma pessoa no quadrante A pode ser pega dizendo: não quero investir em imóveis porque não quero consertar privadas. Se você quer ser rico, terá de se mudar. Você não precisa de um novo emprego, precisa de um novo endereço. Uma pessoa no quadrante D, enfrentando o mesmo desafio, talvez diga: quero contratar uma empresa de boa gestão de imóveis para consertar banheiros. Em outras palavras, um investidor do quadrante A pensará que ele próprio tem de fazer a manutenção de suas propriedades, enquanto um investidor do quadrante D contratará outra empresa para fazer a manutenção da propriedade por ele. Pessoas diferentes, mentalidades diferentes, quadrantes diferentes, valores diferentes. A esta altura, você provavelmente já descobriu aonde quero chegar. Tudo se resume a uma coisa muito simples: se você quiser ficar rico, terá de se mudar. Você não precisa de um novo emprego, precisa de um novo endereço. Se você quiser assumir o controle sobre sua vida e seu destino, se quiser a verdadeira liberdade, a liberdade de tomar decisões, de definir seu horário, de desfrutar tempo com sua família e ter tempo para si mesmo, fazendo as coisas que gosta de fazer, se você quer viver a vida que merece, sem cerceamentos, uma vida de paixão e entusiasmo e satisfação, em suma, se quer ser rico e viver como tal, então é hora de arrumar suas coisas e se mudar. É hora de deixar o lado esquerdo do gráfico e passar para os quadrantes D e I. Capítulo 5. A mente de um empreendedor. Após terminar a faculdade, me matriculei em uma escola tradicional de negócios com o objetivo de fazer um MBA. Assim poderia aprender a ser empreendedor. Consegui permanecer por 9 meses antes de sair. É desnecessário dizer que não recebi o diploma de MBA quando desisti. Hoje, as escolas de negócios me convidam, com frequência, para falar a seus alunos nas aulas de empreendedorismo. Não é preciso dizer que às vezes acho isso irônico. Perguntas comuns que esses alunos me fazem: como posso encontrar investidores? E como faço para levantar capital? Compreenda essas dúvidas porque elas me assombraram quando deixei a segurança de um emprego tradicional e me tornei, eu próprio, um empresário. Eu não tinha dinheiro, e ninguém queria investir junto comigo. As grandes empresas de capital de risco não estavam batendo à minha porta. Então, o que digo a esses estudantes de administração? Digo a eles, simplesmente, faça. Você faz porque tem de fazer. Caso contrário, está fora do mundo dos negócios. Você não tem de levantar capital para criar seu negócio, porque isso já foi feito para você. Mas você tem de construir seu negócio. Hoje, apesar de ter bastante dinheiro, tudo que faço é levantar capital. Para um empresário, este é o trabalho principal.
Levantamos capital de 3 grupos de pessoas: clientes, investidores e funcionários. Seu trabalho como empreendedor é fazer os clientes comprarem seus produtos. Se você conseguir que os clientes lhe deem dinheiro ao comprar seus produtos, os investidores lhe darão todo o dinheiro de que precisar. E, se você tiver funcionários, seu trabalho é fazê-los produzir e lhes dar um retorno pelo menos 10 vezes maior do que custam a você. Se você não consegue fazer seus funcionários produzirem pelo menos 10 vezes mais do que paga a eles, então está fora do mundo dos negócios e, quando isso acontece, não precisa mais levantar capital. Esta não é a resposta que a maioria dos estudantes de MBA está procurando. A maioria está em busca de uma fórmula mágica, uma receita secreta, um plano rápido de negócios para enriquecer. Esta também não parece ser a resposta que seus instrutores esperam de mim, porque os vejo se contorcendo quando digo essas coisas. Por quê? Porque ainda que eles ensinem empreendedorismo, boa parte não é empresária, razão pela qual tem um emprego estável de professor com um salário fixo. Isso não significa que você tem de levantar capital. De fato, no modelo de negócio que compartilharei com você neste livro, não é preciso que levante capital para criar seu negócio, porque isso já foi feito para você. Mas é preciso construir seu negócio. Creio que isso é o que define um empreendedor. Você faz as coisas acontecerem. Você sai do banco de passageiros, caminha até a dianteira do ônibus e assume o volante de sua vida. O que é necessário para ser empreendedor? Os empresários são as pessoas mais ricas do planeta. Sabemos os nomes de empresários famosos: Richard Branson e Donald Trump, Oprah Winfrey e Steve Jobs, Rupert Murdoch e Ted Turner. Mas a maioria dos empresários ricos são pessoas sobre as quais você e eu nunca ouvimos falar, porque não querem a atenção da mídia, apenas curtem tranquilamente suas riquezas. Muitas vezes, escuto as pessoas debaterem a seguinte questão: já se nasce empreendedor ou podemos desenvolver habilidades para tanto? Alguns acreditam que é necessário ser uma pessoa especial ou ter certa magia para ser um empreendedor. Para mim, ser um empreendedor não é grande coisa. Vá em frente. Deixe-me dar um exemplo. Há uma adolescente no meu bairro que tem um negócio próspero de babysitting e que contrata colegas mais jovens da escola para trabalhar para ela. Ela é uma empreendedora. Outro menino tem um negócio de concertos caseiros depois das aulas. Ele é um empresário. A maioria das crianças não tem medo, mas isso é tudo o que resta para a maioria dos adultos. É preciso coragem para descobrir, desenvolver e doar seu talento para o mundo. Hoje, existem milhões de pessoas que sonham em abandonar seus empregos e se tornar empresárias, administrando os próprios negócios. O problema é que, para a maioria das pessoas, esse sonho é apenas um sonho. Então, a questão passa a ser: por que tantos falham em conquistar o sonho de se tornar empreendedores? Tenho um amigo que é um brilhante hairstyler. Quando se trata de embelezar as mulheres, ele é um mago. Há anos, falha em abrir o próprio salão de cabeleireiro. Ele tem grandes planos, mas, infelizmente, ainda permanece pequeno, trabalhando em uma única cadeira em um grande salão, constantemente em conflito com o proprietário. Outro amigo tem uma mulher que se cansou de ser comissária de bordo. 2 anos atrás ela deixou o emprego e foi para a escola para se tornar cabeleireira. 1 mês atrás ela inaugurou o próprio salão. É um ambiente espetacular e ela já atraiu alguns dos melhores hairstylers para trabalhar lá. Quando o primeiro amigo soube do salão dela, perguntou: como é que ela pode abrir um salão? Não tem habilidades, não é talentosa e não foi treinada em Nova York como eu. Além disso, ela não tem nenhuma experiência. Dou-lhe 1 ano e ela vai fracassar. Talvez ela falhe. As estatísticas mostram que 90% de todas as empresas falham nos primeiros 5 anos. Por outro lado, talvez isso não aconteça. A questão é que ela está agindo. Ela compreendeu o impacto que a coragem tem para moldar nossa vida. É preciso coragem para descobrir, desenvolver e doar seu talento para o mundo. Dos vencedores de loterias nos Estados Unidos que ganham mais de 3 milhões de dólares cada, 80% perdem tudo em 3 anos. Por quê? Porque o dinheiro, por si só, não os faz ricos. Essas pessoas podem adicionar números às suas contas correntes, mas apenas os números não são suficientes para fazê-las ricas.
Porque elas não alteram sua forma de pensar. Sua mente é infinita. Suas dúvidas é que são limitantes. Ayn Rand, a autora de A Revolta de Atlas, disse: a riqueza é o produto da capacidade do homem de pensar. Então, se você está pronto para mudar sua vida, vou apresentá-lo a um ambiente que fará sua mente pensar de outra forma, e fará você enriquecer. O que você quer ser quando crescer? Quando eu era criança, muitas vezes meu pai verdadeiro me disse para ir para a escola e tirar boas notas, assim eu conseguiria um emprego seguro. Ele estava me programando para o quadrante E. Minha mãe queria que eu fosse um médico ou advogado. Dessa forma, você sempre terá uma profissão para a qual voltar se for necessário. Ela estava me programando para o quadrante A. Meu pai rico me disse que, se eu quisesse me tornar rico quando crescesse, deveria virar empreendedor e investidor. Ele estava me programando para os quadrantes D e I. Quando voltei do Vietnã, tive de decidir qual conselho seguiria. Você depara com a mesma escolha. Uma razão para você querer criar o próprio negócio é recuperar sua dignidade. Não subestime a importância desse motivo. O mundo está cheio de valentões e pessoas pobres de espírito, e sejam elas seu chefe, seu gerente, seu vizinho ou até mesmo seu amigo, você não quer mais ser humilhado por elas. Quer assumir o controle de sua vida. Quer ter a coragem de não se importar quando outras pessoas o insultam. Quer ter a liberdade de pensar e agir por si mesmo. Amity Maserati. Agora vamos perguntar novamente: onde você mora? Agora você pode apreciar o que a passagem de um quadrante de fluxo de caixa para outro significa. Não é apenas uma estrutura diferente. É uma abordagem diferente à vida. Sim, é sobre negócios, mas, ao mesmo tempo, não é realmente sobre negócios. É apenas aparência externa. Colocar um agricultor acostumado com cavalos atrás do volante de um Maserati não faz dele um piloto de automóveis. Ele precisa de habilidades, treinamento e, mais importante, da mente de um piloto de carro de corrida. O mesmo é verdadeiro para a sua vida financeira. Você precisa adotar o modelo mental de um empresário. Essa mentalidade se resume a isto: um empreendedor é uma pessoa determinada. Uma das belezas do mundo empresarial do século XXI é que todas as bases de negócios estão prontas para você. Você faz as coisas acontecerem, o que significa que não precisa culpar alguém ou algo além de si mesmo. Não que você vá ter de fazer tudo sozinho a partir do zero, como fiz com meus negócios. Não, uma das belezas do mundo empresarial do século XXI é que todas as bases negociais já estão preparadas, e você tem para guiá-lo líderes experientes comprometidos com seu sucesso. Mas não se engane, para tanto, é você que terá de fazer acontecer. E, para que isso aconteça, é preciso ter a mentalidade de um empresário. Caso contrário, não importa quão bom seja o empreendimento ou quão fantásticos sejam seus professores, será difícil obter bons resultados. O modelo de negócios que vamos explorar na parte 2 deste livro é um Maserati, mas você é a pessoa que se encontra atrás do volante. Antes de tudo, trata-se de você. Você está preparado para assumir o volante? Tem aquilo que é necessário? Capítulo 6. É hora de assumir o controle. Era o ano de 1985, e minha esposa Kim e eu não tínhamos onde morar. Estávamos desempregados e tínhamos pouco dinheiro na poupança, nossos cartões de crédito estavam estourados e nós vivíamos em um velho Toyota marrom com assentos reclináveis que serviam como camas. Ao final de uma semana dormindo em nosso carro, a dura realidade de quem éramos, de onde estávamos, o que estávamos fazendo e para onde estávamos indo começou a nos atingir profundamente. Após perceber nossa situação desesperadora, uma amiga nos ofereceu um quarto no porão de sua casa. Quando os amigos e familiares ficavam sabendo de nossa situação, a primeira pergunta sempre era: por que vocês não arrumam um emprego? A princípio, tentávamos explicar, mas era difícil esclarecer nossas razões para nossos bem-intencionados inquisidores. Quando você está conversando com alguém que valoriza o fato de ter um emprego, é difícil explicar por que talvez não esteja em busca de um. Ocasionalmente, ganhávamos alguns trocados fazendo alguns trabalhos aqui e ali.
Mas fazíamos isso apenas para colocar comida em nossos estômagos e gasolina em nossa casa, quer dizer, nosso carro. Devo admitir que, em momentos de profundo questionamento pessoal, a ideia de um emprego seguro, com salário, até era atraente. Mas, dado que a segurança no emprego não era o que estávamos buscando, continuamos em frente, vivendo um dia de cada vez à beira do abismo financeiro. Sabíamos que sempre poderíamos encontrar um emprego bem remunerado. Nós dois éramos graduados, com boa formação técnica e incontestáveis princípios éticos. Mas não queríamos a segurança de um emprego. Estávamos em busca de liberdade financeira. Em 1989, já éramos bilionários. Muitas vezes ouço as pessoas dizerem: é preciso dinheiro para ganhar dinheiro. Isso é papo furado. Nossa jornada de sem-teto a milionários em 4 anos e, depois, a obtenção da genuína liberdade financeira em mais 5 anos, não requereu dinheiro. Não tínhamos dinheiro quando começamos, na verdade, estávamos endividados, e ninguém nos deu nada ao longo do caminho. Também não é necessária uma boa educação formal. A educação universitária é importante para as profissões tradicionais, mas não para as pessoas que estejam buscando construir riqueza. Se não é necessário dinheiro para ganhar dinheiro, nenhuma educação formal para aprender a se tornar financeiramente livre, então o que é preciso? É preciso ter um sonho, muita determinação, desejo de aprender rapidamente a compreensão de qual setor do quadrante cash flow você está operando. Trabalho árduo não vai enriquecer você. Há essa ideia estranha em nossa cultura que diz: se você trabalhar duro, tudo acabará bem. Que conversa fiada. E o que é ainda mais trágico é que a maioria das pessoas sofreu lavagem cerebral para acreditar nisso, e acredita, mesmo estando cercadas por toneladas de evidências que provam o contrário. Que evidências? Basta olhar a seu redor. Você conhece alguém que trabalhou realmente duro a vida inteira, só para acabar vivendo uma existência que paira um pouco acima, ou um pouco abaixo, da indignidade e do sofrimento chamado nível de subsistência? Claro que sim. Todos nós conhecemos. O mundo está cheio de pessoas que trabalham duro e definitivamente não estão bem. E talvez a pior parte é que muitos desses infelizes chegaram à conclusão de que era sua culpa, seu fracasso pessoal. Eles fizeram tudo certo, não foi? Mas ainda assim não funcionou. Talvez eles não tenham tentado tão arduamente assim ou tenha faltado um golpe de sorte. Ou, talvez, o sucesso não era mesmo para eles. Um absurdo. O problema é que o mito do trabalho duro é apenas isto, um mito. Vejam, não me interpretem mal. Não estou dizendo que construir riqueza e liberdade financeira não exija muito trabalho, exige, e muito. Espero que você não seja ingênuo o suficiente para acreditar nos idiotas que dizem poder lhe mostrar um caminho para a riqueza que é fácil, rápido e indolor. Muitos compraram essa ponte, um sistema inteiro de hipotecas, subprime e derivativos tóxicos que resultaram naquilo que você já sabe. Não. É preciso muito trabalho, pode apostar. A questão é, trabalhar duro fazendo o quê? Já posso ouvir você pensando, fazendo o quê? Ganhando dinheiro, é claro. Mas tenha calma porque eis a verdade fria e dura por trás do triste erro da forma de pensar de nossa cultura. Ao se trabalhar duro para fazer dinheiro, não se cria riqueza. Pessoas que recebem remuneração salarial trabalham, mais e mais, apenas para ser ainda mais tributadas. Esqueça o trabalho duro para ganhar dinheiro, tudo o que você vai fazer é gastá-lo e depois, trabalhar duro novamente. Você pode estar se perguntando, ok, então o que faço? Você assume o controle. Controle do quê? Afinal, você não pode controlar a maioria das coisas na vida, não importa quão duro tente. Você não pode controlar o mercado. Não pode controlar seus funcionários. Nem a economia. O que você pode controlar? Você pode controlar a fonte de sua renda. O problema. Construir um negócio é a maneira como os muito ricos se tornaram ricos. Bill Gates construiu a Microsoft. Michael Dell criou os computadores Dell em seu quarto de dormir. Ainda assim, historicamente, são muito poucas as pessoas que realmente vivem no quadrante D. Esse quadrante é o melhor lugar para começar a gerar riqueza genuína, mas, ao mesmo tempo,
Existem algumas barreiras à entrada que têm mantido a maioria das pessoas do lado de fora. Para começar, a maioria não tem o dinheiro necessário para iniciar o próprio negócio. Depois, construir o próprio negócio a partir do zero é a maneira mais arriscada de todas para se tornar rico. A taxa de insucesso para novos negócios é de cerca de 90% nos primeiros 5 anos, e, se seu novo empreendimento falhar, adivinhe quem perderá o capital colocado na empresa. No início da minha vida empresarial, falhei 2 vezes e, ainda que isso não me tenha empurrado para a falência, e nunca recebi qualquer salvamento do governo, me custou milhões de dólares. Normalmente, quando você inicia o próprio negócio, tem de se certificar de que seu aluguel, os serviços de água, luz, telefone, e o resto de todas as suas despesas serão pagos. Seus funcionários e fornecedores inclusive, ou você está fora do negócio. Então, adivinha quem não recebe pagamento? Você. No processo de iniciar um negócio, e estou falando aqui de um business bem-sucedido, você pode facilmente ficar de 5 a 10 anos sem receber um centavo sequer. Lembra-se de nossas noites dormindo num Toyota zurrado? Não foi divertido. Poderíamos ter arrumado um emprego, o que imediatamente colocaria um teto sobre nossa cabeça, mas, tão horrível quanto possa ter sido, e acreditem, foi. Optamos pela falta de moradia em vez de um emprego, porque acreditávamos no sonho de sermos donos de empresas e vivermos no quadrante D. A maioria das pessoas não tem resistência emocional, física ou financeira para lidar com essas condições. Pode ser brutal, e geralmente é. Que tal uma franchise? Uma franquia elimina grande parte do risco. Com uma franquia estabelecida como McDonald's ou Subway, suas chances de sucesso melhoram significativamente e boa parte do terreno está preparada para você. Mas você ainda está emperrado no problema 1. Você tem de colocar o dinheiro. O custo de aquisição de uma das franquias mais conhecidas pode variar de $100 mil a $1,5 milhão ou até mais, e isso apenas para a aquisição dos direitos da franquia. Depois, há pagamentos mensais para a sede central por treinamento, publicidade e apoio. E mesmo com todo este apoio, ainda não há garantia de grande riqueza. Muitas vezes, uma pessoa deve continuar a pagar para o franqueador ou sede, mesmo quando sua franquia está perdendo dinheiro. Mesmo que você seja um daqueles que consegue sucesso em uma franquia, há boas chances de que não faça dinheiro nos primeiros anos. E uma em cada 3 franquias, eventualmente, irá à falência. Quando meu pai pobre estava com 50 anos, teve a ousadia de concorrer para governador do Havaí, e o candidato contra o qual estava concorrendo era seu chefe. Ele não só perdeu a eleição, como também seu patrão o despediu e disse que ele nunca iria trabalhar no Havaí novamente. Ele pegou todas as suas economias e usou para comprar uma franquia famosa, que era anunciada como uma franquia que nunca perdia. Bem, a franquia que não podia perder, perdeu, e o mesmo aconteceu com meu pai. Na verdade, ele perdeu tudo o que tinha. Em teoria uma franquia é uma ótima ideia, mas na realidade, é uma aposta, um jogo em que você tem de desembolsar uma fortuna só para se sentar à mesa e jogar. O poder da renda passiva. Você já usou uma dessas torneiras de mola que alguns banheiros públicos instalam para economizar água? Enquanto você abre a torneira, precisa segurá-la para que a água continue fluindo, porque quando você a solta, a água para de fluir. A fonte de renda da maioria das pessoas funciona como essa torneira. Um pouco de dinheiro flui, as pessoas se descuidam e ele para de fluir. Não se pode construir liberdade dessa forma. O que se quer é uma torneira de dinheiro que uma vez aberta, você pode largar e o dinheiro continuará fluindo, porque a torneira fica aberta por si mesma. Não é apenas garantir renda hoje, amanhã e a semana seguinte. Trata-se de garantir renda perpetuamente. Isso é renda passiva, também conhecida como renda residual, renda que continua chegando, mais e mais, muito tempo depois que você já terminou de gastar capital e esforço físico necessários para criar essa fonte de renda. Deslocar-se para o quadrante D é um grande passo nessa direção, mas nem todos os negócios criarão renda passiva. Se você possui um restaurante, por exemplo, ganha dinheiro só quando prepara uma refeição e vende. Se a sua empresa conserta condicionadores de ar, você ganha renda somente quando presta esse serviço.
Mesmo altos assalariados como médicos e advogados somente ganham dinheiro quando veem seus pacientes ou clientes. Se nenhum dos pacientes ou clientes requerer seus conhecimentos e serviços em determinada semana, as molas da torneira fecharão novamente e não haverá dinheiro entrando naquela semana. O que a maioria das pessoas precisa de um caminho para criar renda passiva. Sabendo disso, Donald Trump e eu nos unimos para avaliar os vários tipos de estruturas empresariais que podem criar renda passiva, e publicamos os resultados em Nós Queremos que Você Fique Rico. E a propósito, isso não é apenas o título de um livro. Nós realmente queremos que você seja rico. Riqueza não é um jogo de soma zero. Se você ficar rico, não estará tirando dinheiro de mim ou de Donald ou de qualquer outra pessoa. Este mundo em que vivemos é incrível e abundante, e há mais do que suficiente em energia, material, engenhosidade, criatividade e ambição para permitir que cada ser humano no planeta enriqueça. Então o que descobrimos? Descobrimos que um modelo de negócio se destacou mais em relação aos outros. Este modelo de negócio em particular cria renda passiva, mas requer relativamente pouco investimento em dinheiro para começar. As despesas são muito baixas e pode ser administrado em uma base flexível de meio período até que gere dinheiro suficiente para que o empresário faça a transição de seu trabalho em tempo integral atual. Esse modelo de negócio é chamado marketing de rede, ou marketing multinível, e é o assunto que o restante deste livro abordará.